Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. Esta mensagem é sequência da nossa série expositiva na carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho do ano passado. Nós, então, estamos dando sequência ao capítulo 10, e aqueles que desejarem acompanhar as mensagens anteriores, é só entrar no YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Fragoso. E alguns dias estaremos também atualizando para os aplicativos de podcast. Quero lembrar aos irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, que nós estamos numa sequência de assuntos que deixam claro para nós. Essa sequência deixa claro para nós que essas divisões, capítulos e versículos, elas ajudam para nós encontrarmos os textos, mas às vezes podem nos atrapalhar o fato de nós acharmos que cada capítulo é um assunto novo, e nem sempre é assim. Lembrando aos irmãos que a Bíblia original, ela não tem nem capítulos nem versículos, e muito menos títulos, era carta escrita por inteiro. Então, estas divisões, elas são positivas, né, como eu já falei, no sentido de que nos ajudam a encontrar o texto e os temas, mas elas não são inspiradas por Deus, ok? Paulo, então, desde o capítulo 8, está tratando de um tema muito importante para a vida da igreja, que é a liberdade cristã. E qual era a circunstância que estava fazendo com que o apóstolo Paulo escrevesse sobre isso? Bem, possivelmente nós temos aqui o resultado de resposta às perguntas que os irmãos de Corinto fizeram. Por isso que Paulo às vezes assim: quanto ao que me escrevestes, eu digo tal coisa e tal coisa. Então, o que é que estava acontecendo aqui para nós nos contextualizarmos, né? Havia na cidade de Corinto um paganismo muito forte, de tal forma que as comidas, principalmente a carne, que muitas vezes chegava às mesas das pessoas de Corinto, inclusive dos cristãos, havia sido antes oferecida aos ídolos. E os irmãos de Corinto então levantam o debate: nós podemos comer da carne que foi oferecida aos ídolos? Então Paulo vai argumentar a respeito desse assunto usando várias nuances. A primeira delas, Paulo diz é o seguinte: a carne em si não tem problema nenhum. Quem foi que criou a carne? Foi Deus, ao Senhor pertence a terra, tudo é dele. Portanto, ainda que oferecida aos ídolos, não vai contaminar ninguém. Agora, Paulo lembra que o amor precede a liberdade. Ou seja, Paulo vai levantar a questão que, se algum irmão mais fraco se escandalizar vendo você comer uma carne sacrificada a ídolos, então você se abstém de comer aquela carne, ou seja, você abre mão da sua liberdade por amor ao irmão mais fraco. E aí Paulo diz assim: por quem Cristo morreu. Então, para preservar a vida espiritual daquele irmão, para que ele não venha cair, para que ele não venha tropeçar, eu me abstenho de comer a carne, para que então esse irmão não seja contaminado, por assim dizer, na sua consciência. Bem, é claro que essa resposta não foi tão agradável, e Paulo, sabendo disso, discorre um pouco mais sobre o texto. Por que não foi tão agradável? Porque, naturalmente, nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos. As nossas liberdades são para nós muito importantes, muito preciosas. Então, quem é que vai dizer assim: eu vou deixar de comer uma coisa que eu gosto só por causa do irmão fulano que vai ficar escandalizado? Não. Eu vou comer e o problema é dele. Não é isso que a nossa sociedade nos ensina? Que cada um viva a sua vida. Bem, Paulo vai dizer que nós estamos ligados no mesmo corpo. E se um irmão mais fraco vier a cair, nós caímos junto com ele. Nós nos enfraquecemos com ele. E para que
o argumento de Paulo fosse ainda mais forte, Paulo vai dizer o seguinte: quanto a direitos, eu queria lembrar a vocês que quando estive no meio de vocês, eu também abri mão de direito em favor de vocês. Eu deveria ter recebido salário. E estive no meio de vós. Paulo esteve entre os coríntios entre 1 ano e meio a 3 anos. E Paulo não recebeu deles um centavo, porque sabia que a língua dos irmãos de Corinto era muito grande, havia uma oposição contra Paulo. E alguns estavam dizendo que Paulo estava ali apenas objetivando o lucro. Então Paulo pregava na igreja, ensinava na igreja, visitava os irmãos, alimentava as redes sociais da igreja de Corinto. E tudo isso, além de servir a igreja, Paulo ainda trabalhava por fora fazendo tendas, dia e noite trabalhando. Mas o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo diz: eu abri mão para que o evangelho alcançasse vocês. E por que vocês não querem abrir mão em favor do irmão, deixando um pouco o direito de vocês, já que eu também fiz isso em favor de vós? Bem, um outro argumento de Paulo está no começo do capítulo 10, para ser bem sucinto. E Paulo vai então lembrar os irmãos de que alguns em Israel, por conta da libertinagem, e aí vejam, esses irmãos da antiga aliança estavam livres, mas usaram da liberdade para dar ocasião à carne. E aí quando Moisés subiu para falar com Deus, o povo então bebeu, comeu, se embriagou, se envolveu em orgias, de tal forma que num dia só Deus condenou 23 mil do povo de Israel. Então o apóstolo Paulo alerta aos irmãos: cuidado para que vocês, usando da liberdade que têm, não venham também a ser desqualificados pelo Senhor. E é curioso porque Deus resgatou Israel do Egito para que Israel vivesse uma vida nova, uma vida na presença de Deus. Eles deixaram a escravidão do Egito, mas a escravidão do Egito não deixou o coração deles. Eles, portanto, preferiram adorar um bezerro de ouro, a adorar o Deus verdadeiro e vivo, que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas que se manifesta ao seu povo. E aí o apóstolo Paulo traz um alerta que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O povo achou-se seguro em fazer a idolatria. Veio então a queda e num dia só chegaram a morrer 23 mil. Apenas entrou na terra prometida daquela geração Josué e Calebe. Os filhos dos israelitas daquela geração é que entraram na terra prometida sob os mesmos alertas que Deus fez a Israel quando os tirou da terra do Egito. O apóstolo Paulo, então, usa agora um argumento ainda mais forte, é o penúltimo argumento dele quanto à questão da liberdade cristã. Paulo diz assim: olha, o comer a carne sacrificada não tem problema nenhum, porque o ídolo nem existe, é invenção da mente humana. Então pode comer da carne, não tem nenhum problema. Agora, quando você se assenta num restaurante ou numa casa, onde ali foi feito um sacrifício ao ídolo, e tem a prática da idolatria, Paulo diz: aí sim você está pecando. E digo mais, você não está apenas pecando por causa do irmão mais fraco, mas também por causa dos demônios que ali estão. Aqui Paulo usa um argumento muito forte. Qual é o argumento de Paulo? Paulo diz assim: quando você toma a ceia do Senhor, você se associa a Cristo. Mas quando você se assenta na mesa dos ídolos, embora os ídolos nada sejam, por trás dos ídolos estão os demônios. E este é um alerta muito importante do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, mas também para os nossos dias. Os lugares que nós frequentamos, eu chamei a atenção dos irmãos na semana passada,
as festas que nós participamos, as associações que nós fazemos, com quem nós nos juntamos. Tudo isso deve ser pensado por nós, não pelo ídolo em si, porque o ídolo não existe, mas se o objetivo do ídolo é tirar de Deus a glória, quem está por trás do ídolo é Satanás. Porque o grande objetivo de Satanás é se igualar a Deus e receber a adoração. Assim sendo, nós precisamos estar cientes de que os lugares que nós frequentamos não são lugares onde há associação à idolatria, portanto, associação aos demônios. No verso 22, antes de nós entrarmos no texto de hoje, Paulo diz assim: ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? O termo zelos aqui, ou ciúmes, né, é a ideia de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando nós nos associamos e frequentamos determinados lugares, nós estamos, por inferência, adorando ídolos. Na verdade, Satanás está fazendo festa nas nossas vidas quando nós assim o fazemos. Fica aqui, portanto, mais uma vez o alerta aos irmãos. Nós precisamos vigiar os lugares que frequentamos, as pessoas com quem nós nos associamos, as conversas que nós temos. Nós fomos chamados para a santidade. A partir de agora, então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, verso 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é comida sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da vossa consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Baixe a sua fronte, feche seus olhos. Peça ao Senhor, nosso Deus, que nesse instante, por meio da sua palavra e do seu Espírito, fale ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra aberta e de podermos lê-la publicamente. Te rogamos agora que ela encontre um lugar especial no nosso coração e que o Senhor nos ajude a compreendermos os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor e a beleza do teu evangelho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós precisamos convir que nem todas as palavras de Paulo são fáceis de entender. E isso eu falo com toda tranquilidade, não porque não estudei o texto, mas porque o apóstolo Pedro já havia falado sobre isso há 2000 anos. O apóstolo Paulo que escreve coisas que às vezes são difíceis de entender. Bem, o centro da argumentação de Paulo fica fácil de compreender. Paulo mais uma vez está tocando no ponto da liberdade cristã e um alerta
para que nós vivamos uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas há nuances no texto, na linguagem, que não são de fácil compreensão. Por isso, peço que os irmãos estejam aqui com toda a atenção, acompanhando verso a verso a exposição da palavra do nosso Deus. Com a sua Bíblia aberta, verso 23, o argumento de Paulo, um texto que é muito conhecido por nós. Eu queria que todos nós pudéssemos ler juntos este versículo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, vamos lá? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas. Que texto, não é, irmãos? Possivelmente, o apóstolo Paulo está usando esse texto aqui, e se houvesse na ocasião, né, o recurso de usar aspas, talvez Paulo tivesse colocado em aspas. A boa parte dos comentaristas acredita que essa frase, todas as coisas são lícitas, veio da igreja de Corinto. E aí Paulo responde, mas nem todas convêm. E eles insistem, todas as coisas me são lícitas. E Paulo responde, mas nem todas edificam. Não dá para a gente saber se foi assim, mas havia esse entendimento na igreja de Corinto. E se não foi pergunta e resposta, certamente Paulo colocou num lugar só o pensamento duplo. Aqueles que pensam que porque tudo é lícito, é conveniente, tudo é lícito, edifica, estão enganados. Pois nem tudo que é lícito convém, e nem tudo que é permitido edifica. E aqui, irmãos, Paulo está ensinando um princípio importante para a igreja cristã. Nós não somos dominados pela nossa liberdade. Nós não somos escravos da liberdade. Esse é um ponto chave que certamente pode promover no nosso coração uma nova forma de enxergar a vida que Deus nos deu. Quando era menino, ainda ouvi na rádio evangélica, Davi Vanderlei cantar a música Eu Não Sou Escravo da Liberdade. E confesso que, talvez por ser menino, aquela música me deixava meio maluco, né? Como é que a pessoa vai ser escravo da liberdade? Bem, segundo Martinho Lutero, todo homem é escravo. Todo homem nasce escravo. O livro traduzido, né, na nossa versão, Nascido Escravo, é um clássico de Martinho Lutero, está disponível em vários formatos. E Nascido Escravo nos lembra exatamente o fato de que não existe neutralidade na vida cristã. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração e o servimos com integridade e inteireza de coração, ou nós estamos jogando do outro lado. Não há meio termo, não há quase crente, não há meio crente. Quase crente conta a história que Jesus volta e ele quase sobe, né? O meio crente quase era salvo. Portanto, ou nós somos por inteiro ou nós não somos. E esse argumento que Paulo quer usar aqui para os irmãos de Corinto, como último argumento a respeito do assunto. Vocês não foram libertos por Cristo, vocês não foram salvos da ira vindoura, para se tornarem escravos dos seus próprios prazeres, ainda que esses prazeres sejam lícitos. Existem coisas que são lícitas ao cristão e que nós não podemos, ainda que por tradição, ou ainda que por medo que o irmão venha depois a se atrapalhar, nós não podemos condená-las, nós não temos autoridade para isso. A Bíblia é quem nos é a autoridade máxima, é a Bíblia quem nos diz o que é permitido e o que não é permitido.
É por isso que na vida cristã nós precisamos caminhar sempre olhando para as Escrituras e fazendo dela a nossa regra de fé e prática, e sempre ao lermos as Escrituras pedirmos a orientação do Senhor para que Ele nos conduza no entendimento, pois constantemente nós somos postos à prova quanto àquilo que podemos ou não podemos, que devemos ou não devemos, o que é bom e o que não é. Não é simplesmente assim, olha, a Bíblia não diz, a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer. Nós temos uma nova mente, a mente de Cristo em nós. Nós temos uma nova consciência, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Temos a revelação da vontade de Deus, as Escrituras. Portanto, nós não somos guiados como animais pelo nosso instinto. Nós não fomos libertos da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo, para sermos escravos de uma liberdade, ainda que supostamente cristã, que não tem limite, que inclusive pode colocar em risco a vida de outro irmão e até mesmo a nossa santidade e o bom perfume de Cristo que nós devemos exalar. Bem, se eu puder descer ainda mais a aplicação, meus irmãos, todos os dias nós precisamos tomar decisões quanto ao que é bom, permitido, e quanto ao que é excelente na vida cristã. Deus não nos chamou para viver uma vida cristã medíocre. Ele nos chamou para viver uma vida cristã de excelência. Por isso, para nós, essa história de todas as coisas me são permitidas, então eu vou fazer. Não. A excelência cristã diz que nem tudo que é permitido convém. E nem tudo que é lícito edifica. Eu devo optar, eu devo escolher aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que faz com que o caráter de Cristo se aproprie ainda mais da minha vida, e não simplesmente o que é permitido e o que é proibido. É por isso que nós vivemos nessa linha tênue quanto às coisas práticas da vida. Por exemplo, a Bíblia não proíbe o uso da bebida alcoólica. Já falei isso diversas vezes para os irmãos aqui. Mas nunca os irmãos me viram chegar com bebida na sua casa ou na casa de fulano. Os irmãos nunca me viram embriagados. Talvez a maioria de vocês aqui nunca me viu nem tomando uma taça de vinho. Até a nossa ceia, suco de uva. Mas me é lícito, me é permitido, mas não convém. Não convém que porque é permitido, eu esteja me aproveitando desta oportunidade, dando ocasião à carne por conta da liberdade que eu tenho. A Bíblia não proíbe um monte de coisas, e não é porque ela não proíbe que eu devo fazer disso algo que controla a minha vida. Muitos irmãos começaram nessas histórias de pode, e caíram em grande pecado. Alguns nem sabiam que tinham fraqueza para o álcool. Acabaram descobrindo quando já estavam embriagados. E alguns até quando já estavam dominados. Conta-se a história de um pastor, ainda seminarista, jovem, que entrou nesse caminho, depois começou a beber num bar próximo à igreja. Veja como uma pessoa começa a perder o controle, a noção. Depois veio escandalizar o trabalho de um campo que quase foi destruído, um campo de trabalho evangelístico. Porque veio de uma igreja onde se dizia que tudo era proibido, e aí ouviu só a primeira parte desse sermão, e foi lá e se aproveitou.
tudo me é lícito. Esqueceu tudo convém. Tudo me é lícito, mas esqueceu que nem tudo edifica. É lícito nós assistirmos jogos de futebol, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Mas você sair da sua casa no dia do Senhor, dia que você deveria reservar para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, e você pecar nesse sentido, é lícito assistir um jogo de futebol, mas não convém no dia do Senhor, não é permitido no dia do Senhor. Está no mandamento. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, nós somos livres sim, mas quando você usa da sua liberdade para dar lugar à carne, você se tornou escravo da sua carne, você se tornou escravo dos seus desejos, das suas vontades. Nós temos dada por Deus a responsabilidade de administrarmos o cuidado com o nosso corpo, com os nossos desejos, das nossas vontades, a administração do nosso tempo. Somos mordomos de Deus, mas não esqueça, de todas as coisas Ele nos pedirá contas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. No verso 24, Paulo aprofunda, ele diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Aí pronto, aí é quando Paulo vai contra totalmente a cultura deste mundo. Porque o mundo diz assim: faça o seu, procure o seu bem-estar, desde que cada um cuide de si. Aí Paulo diz: não busque o que é propriamente seu, e sim o que é do outro. Se a tua liberdade vai fazer com que o outro irmão caia em pecado, você abre mão da sua liberdade, porque a bebida, o lazer, ou seja lá o que for, não edifica. Mas o que edifica é o irmão sendo edificado, alimentado por um bom testemunho. Aí sim edifica. Aí Paulo diz o seguinte: quando você for no mercado, comei de tudo, verso 25, sem nada perguntardes por motivo de consciência. O que é que Paulo está dizendo? Quando você for no mercado, e lá em Corinto os mercados, a grande maioria, dos mercados, tinha carne oferecida a ídolo, Paulo diz assim: você não fica perguntando, essa carne, essa picanha foi oferecida a Faraó, essa picanha foi oferecida, buchada de bode foi oferecida ao Deus tal. Paulo diz: não. Você vai lá, compre e coma. Não fique perguntando. Por motivo de consciência. Aqui, claro, Paulo está falando da própria consciência daquele que compra. Porque nós sabemos que o ídolo não é nada. Agora, observe aqui o detalhe, tá? O texto diz: comei de tudo que se vende. Não é tudo, viu? Então, os irmãos mais gulosos aí, comei de tudo que se põe à mesa. Não é tudo, é de tudo. Então é de tudo um pouco, né? Mas aqui a palavra de Paulo é: não pergunte se a carne é oferecida a ídolo. Não pergunte. Simplesmente compre, porque do Senhor, verso 26, é a terra e a sua plenitude. O argumento de Paulo, ele tira do Salmo 24. E aqui, irmãos, a importância, claro, nós sabemos que o apóstolo Paulo faz muito isso, mas a importância de nós conhecermos as escrituras do Antigo Testamento. Paulo está dizendo assim: vocês podem comer, porque o Salmo 24 diz que a terra toda pertence a Deus. Então a carne também pertence ao Senhor. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, olha aí mais uma vez, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Veja, vai ao mercado, compra carne e não pergunte se é oferecida a ídolos. Alguém chama você para ir na casa jantar.
Não pergunte, olha, essa carne aqui foi oferecida. Não pergunte isso. Vá lá e coma. Aí o texto diz assim: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência, e por sua consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, não comais. Então aquele que diz assim: eita, esta carne aqui é sacrificada a ídolos, então meu amigo aqui não vai poder comer, porque ele é cristão. Então veja que a consciência do outro ainda crê que aquilo foi oferecido a ídolos e pode ter algum poder sobre o crente. Aí Paulo diz assim: então dessa não coma, não pela carne em si, e não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência do outro, para que esse depois não venha dizer assim: olha, este aqui come carne sacrificada a ídolos comigo. Então, por causa disso, porque ele alertou, você não coma. É curioso, né, irmãos? Porque, embora o texto esteja aqui, talvez muitos dos irmãos assim, eu acho que eu nunca vou passar por isso. Eu acho que nunca vou passar por isso. Eu já passei por essa situação. E talvez você também já tenha passado e não tenha percebido. Por exemplo, quando alguém deu a você Cosme e Damião, sabendo que você era crente. Há algum problema em comer? Nem Cosme nem Damião são nada. Não tem sentido nenhum para nós, com todo respeito à religião romana. E eles podem oferecerem a quem quiserem, é simplesmente confeito. Você não deve comer porque tem muito corante, mas depois eu dou uma aula de nutrição para vocês. Mas fora isso, não há problema nenhum em comer. Agora, quando alguém diz assim: eita, eu ia te dar Cosme e Damião, mas tu não come porque é crente, né? Bem, aí você pode estar até com vontade de chupar aquele pirulito, argumentar que a sua glicose estava baixa, que você precisava de alguma coisa, mas por causa da consciência daquele, você não deve comer. A não ser que você tenha a oportunidade de sentar com essa pessoa e explicar tudo ao ponto dela compreender completamente a verdade que nós sabemos, que os ídolos não existem, que a carne ou qualquer outra coisa não tem contaminação espiritual nenhuma, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Bem, aqui então vejam que talvez alguns de vocês já passaram, né, pela situação, e vocês conseguem se identificar com o texto. Eu também passei por isso, talvez a minha infância toda, porque a comida que saía do terreiro ia para minha casa. E era de boa qualidade, por sinal. E nós, tranquilamente, nos alimentamos daquilo ali. E os irmãos, claro, veem que eu estou bem nutrido, né? Nenhum mal me aconteceu. Exatamente porque é simplesmente carne que Deus criou. Os ídolos em si não têm valor algum. Bem, no verso 30, Paulo diz assim: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? E aí o verso 31, irmãos, que é um dos textos mais lindos das Escrituras. Vamos ler todos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, nossa liberdade não deve ser diminuída pela consciência dos outros. Alguém pode perguntar assim. Então Paulo responde a essa pergunta dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que Paulo está argumentando aqui? Porque a pergunta anterior a minha liberdade vai ser diminuída por causa da consciência do meu irmão. Então a finalização do argumento de Paulo é:
Só coma se você puder dar glória a Deus. Só coma se você puder dar glória a Deus. Se você não estiver glorificando a Deus no que você está fazendo, se a tua consciência te lembrar que a tua atitude não vai trazer louvor a Deus, então não faça, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa. Os irmãos entendem aqui a profundidade do argumento de Paulo? Veja, lá em cima ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. No meio, Paulo fala da consciência. E agora Paulo diz: se não é possível glorificar a Deus, eu não faço. Aqui, irmãos, a gente pode pensar em várias coisas, e eu quero ser objetivo com os irmãos em algumas aplicações aqui. Se o ambiente que você frequenta não glorifica a Deus, você não deve frequentar. Se a comida que você come não glorifica a Deus, você não deve comer. Se a bebida que você bebe não glorifica a Deus, você não deve beber. Se a música que você ouve, você não pode dar a Deus glória, você não deve ouvir. É isso que rege as nossas vidas. Esse é o princípio maior é o princípio daquela pergunta primeira do Catecismo Maior de Westminster, que todos nós decoramos, mas também é a primeira e única. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A segunda a gente já não lembra mais, né? Mas a primeira a gente guardou. Pronto, guarde. Guarde. O objetivo das nossas vidas, a razão de ser da nossa existência é dar a Deus glória. Portanto, qualquer ambiente, qualquer música, qualquer comida, qualquer conversa, qualquer associação em que eu não posso dizer Deus está sendo glorificado, eu não devo participar. É isso o argumento de Paulo. Simplesmente isso. Então não há nenhum problema em você ir para um restaurante, não há nenhum problema em você comer em determinado local. Agora, se naquele local você não consegue glorificar a Deus por causa do ambiente, porque pelas coisas que são feitas ali, então você não participa. Se a roda de amigos que você frequenta, você não consegue dar glória a Deus, você não consegue glorificar a Deus ali, você não consegue exaltar a Deus ali não é ambiente para você. É isso que deve reger as nossas vidas, irmãos. É este princípio máximo. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos a propriedade das nossas vidas. Nós somos povo adquirido por Deus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Vamos começar as prévias de carnaval. E algumas empresas começam a fazer, já começou, né, desde setembro, né? E as empresas vão começar a fazer determinadas coisas, e a gente fica naquela, eu vou, eu não vou, eu participo ou não participo, eu faço ou não faço. Dá para dar glória a Deus ali? Dá para glorificar a Deus ali? Então, são essas questões, vejam, irmãos, a gente pensa, esse texto aqui não tem nada a ver comigo. Paulo está falando de carne sacrificada a ídolos, e são as questões de Corinto. O princípio, irmãos, que está aqui vai reger as nossas vidas hoje, no século 21. Eu posso glorificar a Deus neste ambiente, com estas pessoas com quem eu me envolvo, com as conversas que eu participo. Edifica. Essas amizades me edificam. Essas amizades me fazem eu estar mais perto de Deus, ou só me afastam, ou só são riscos para a minha vida e para a minha nutrição e saúde espiritual. São essas coisas que muitos irmãos não avaliam e depois caem naquilo que Paulo tanto alertou: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Às vezes nós acabamos, por conta de amizades, de querermos ser legais com as pessoas, às vezes nós queremos ser agradáveis, e, bem,
não é que nós devamos ser desagradáveis, é que acima de tudo nós fomos chamados para agradar ao Senhor. E às vezes para agradar ao Senhor, nós precisamos desagradar o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E nós precisamos fazer as nossas escolhas, a quem nós amamos mais. Se nós amamos mais os aplausos dos nossos amigos, aqueles que dizem, você é muito legal, olha, você é crente, mas é altamente descolado. Você é crente, mas nem parece. Tem gente que gosta de ouvir isso, viu? Rapaz, tu é crente, mas nem parece. Bem, se isso for por má impressão que se tem dos crentes, maravilha, né? Um dia alguém disse para mim, na escola, ainda lembro quando era adolescente, tu é crente e tu ri, né? Está dando. Bem, aí são os exageros. Mas quando as pessoas não conseguem notar a diferença entre nós e eles, nas conversas, nas fofocas de trabalho, quando um colega quer colocar o outro contra, quando nós não nos posicionamos contra a maledicência na vizinhança, até mesmo na igreja, aí nós estamos nos comportando igual ao mundo. E aí, será que você pode dar glória a Deus? Então, nós fomos chamados, irmãos, para viver para a glória de Deus. E quanto a machucar o outro com a minha liberdade, Paulo encerra o assunto dizendo assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus. Os judeus tinham muitas restrições alimentares. E aqui veja como é interessante, né, irmãos? Os judeus não comiam camarão, não comiam carne de porco, né? Todas essas coisas deliciosas, né? E aí você vai e de repente quer alcançar um judeu. E aí você chama ele para jantar na sua casa e faz camarão e carne de porco. Você está prejudicando a pregação do evangelho. Faça uma comida que não tenha nada disso, já que ele não come, por respeito a ele. Vejam, irmãos, Paulo raspou a cabeça de Timóteo quando foi estar entre os judeus, porque era costume dos judeus. Por isso ele diz assim: fiz-me de tudo para com todos, com o fim de alcançar alguns. Desde que você não esteja pecando, não há problema nenhum, desde que o objetivo seja alcançar alguém para a glória de Deus. Agora, quando nós fazemos a nossa liberdade descer de goela abaixo sobre o outro, só pelo pretexto da liberdade, nós acabamos perdendo a oportunidade de evangelizar, de anunciar a Cristo para aquela pessoa. Paulo diz: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios. Os gentios praticamente não tinham restrições nenhuma, né? Pelo menos quanto à questão dietética. Nem tampouco para a igreja de Deus. Observe aqui, irmãos, a igreja estava iniciando. E alguns irmãos ainda tinham certas dificuldades com algumas questões. Paulo diz: não sirva de tropeço, de pedra de tropeço para ninguém. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja o objetivo maior de Paulo, irmãos. Eu fiz de tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. O meu desejo é que os homens conheçam a Cristo. Então, se eu estou entre os judeus, eu não vou ficar perguntando a eles: vocês não comem camarão? Não comem carne de porco? Não. Segue a dieta dos judeus. Não há nenhum problema. Para poder alcançar alguns. Serem meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aqui o argumento final de Paulo é lembrar que Cristo abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de todos os seus direitos por um tempo, a fim de nos alcançar como seus filhos, como seus eleitos. Se Cristo, irmãos, desceu da sua glória, se tornou homem, habitou entre nós, se submeteu a toda a lei da criação que ele mesmo estabeleceu, a fim de alcançar as nossas vidas,
deixando o seu trono de glória, por que nós não podemos deixar que nós mesmos saiamos do trono do nosso coração, a fim de que muitos sejam alcançados por Cristo Jesus? Então, se o meu irmão tem problema por ser mais fraco, não por ser legalista, se o meu irmão tem problema quanto a escutar música que não é cristã, eu não escuto. Deixa ele ficar forte, ele vai perceber que nem toda música que não é cristã é necessariamente do diabo, que existe muita coisa boa que nós podemos desfrutar como forma de arte, de lazer, de entretenimento, e não há nenhum mal nisso. Da mesma forma, a bebida alcoólica. Não há nenhum mal se você a usa moderadamente. Se você não tem problema ligado à dependência alcoólica, ao histórico, ou qualquer outra coisa desse tipo, o uso da bebida alcoólica, seja a cidra no final do ano, seja o vinho em alguma refeição, ou mesmo a cerveja em alguma refeição, não vai lhe fazer nenhum mal, não há nenhum problema, desde que aquilo não venha servir de tropeço para ninguém. Se for, engula seco a comida. Pode beber água, não faz mal e ainda ajuda. Mas eu não posso usar do meu direito para atrapalhar a vida do meu irmão, que ainda está crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. O que é que segue então, irmãos? O mesmo princípio do começo do capítulo 8. O amor precede a liberdade. O amor precede a liberdade. Se eu amo meu irmão, eu vou querer o bem dele, eu vou querer a edificação dele, eu não vou querer que ele tropece, eu não vou querer que ele caia. E aí eu abro mão dos meus direitos em favor dele, a fim de que ele possa ser alcançado pela graça de Jesus. Que nós amemos uns aos outros, que nós sejamos zelosos, cuidadosos no nosso proceder, que nós saibamos escolher os ambientes que nós frequentamos, as conversas que nós participamos, as redes que nós estamos envolvidos, que nós sejamos sábios, irmãos, para escolher um estilo de vida excelente. Nós não fomos chamados para viver a vida na mediocridade. Nós fomos chamados para viver uma vida cristã excelente. Não só vivendo aquilo que me é lícito, mas naquilo que convém. Não só vivendo naquilo que é lícito, mas naquilo que edifica. Porque o que vale nessa vida é o nosso crescimento espiritual e o caráter de Cristo sendo formado em nossos corações. Que Deus nos ajude nas nossas escolhas. Nem sempre o pastor vai estar presente para decidir por você. Você pode mandar um WhatsApp, eu posso lhe ajudar em alguma coisa. Mas você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a instrução das Escrituras. Leia a palavra, peça ao Espírito Santo direção e sabedoria, e certamente Ele vai te conduzir pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Agradeço aos irmãos a atenção. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos orienta a viver uma vida cristã acima da média, e não nos conformarmos com este mundo, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós alcançamos em Jesus. Obrigado porque de fato somos livres. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos bem esta liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que esta liberdade seja para a glória do Teu nome. Para que esta liberdade, Senhor, não venha a afetar o meu irmão, a enfraquecer o meu irmão. Não, Senhor, nós não queremos usar disto, porque se assim nós o fizermos, certamente já não somos mais livres em Cristo, mas estamos escravizando de novo o nosso coração, as nossas vontades. Não, Senhor, nós queremos viver pela Tua exclusiva autoridade, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que cada dia das nossas vidas, as nossas escolhas,
os filmes que assistimos, as séries que assistimos, as conversas que participamos, as relações, as sociedades e associações que fazemos, tudo seja para a glória do teu nome. Que em nada venhamos a magoar o nosso irmão, em nada venhamos a fazer o nosso irmão tropeçar, pois foi por ele, assim como por nós, que o Senhor entregou a vida do teu Filho bendito, Jesus. E é no nome dele que nós te pedimos, dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos cada dia gloriosamente para o teu louvor. É o que nós te pedimos, Senhor, confiados em Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e soberano Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, sobre a Igreja Presbiteriana de Rio Doce, a Igreja Presbiteriana de Olinda e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.